Bom dia, Rádio Barreirinha. Que delícia estar aqui falando com vocês sobre vários temas, várias emoções, vários sentimentos, várias coisas que transformam a humanidade. E transformando no seu dia a dia, no seu potencial, naquilo que realmente está aí do seu lado, que você tem interesse em ouvir. Hoje nós vamos falar sobre Monteiro Lobato, sobre o livro infantil, as mudanças que tiveram no mundo por conta disso, e, claro, trazendo temas, conteúdos, falando do sítio do Pica-Pau Amarelo, trazendo um carinho gostoso do que a gente viveu durante a nossa infância. E se você também não conhece Monteiro Lobato, com certeza você vai se encantar com essas histórias que nós temos para falar para vocês, porque o legado de Monteiro, ou de Lobato, como a maioria das pessoas falam, é um legado que traz inspiração. Por quê? Porque mexe com o imaginário da criança. E isso, digamos assim, não tem preço. Qualquer momento que nós vamos fazer qualquer coisa, a gente saber que conseguiu fazer com que a criança percebesse e entendesse o caminho que está sendo feito, é diferente. Então, nós vamos começar hoje aqui falando sobre isso. Estou só checando aqui a questão do som, mas eu acredito que é possível e que você esteja ouvindo e que está tudo certo. Então, bora lá? Vamos começar a falar? Monteiro Lobato viveu no Brasil e em um país que ainda estava em transformação. No início do século XX, uma revolucionária boneca surgia para desafiar as convenções e marcar gerações. A boneca Emília, criada por Monteiro Lobato, não era apenas um brinquedo de pano, mas uma personagem com personalidade própria, cheia de opiniões e referência e questionamentos. Emília nasceu para ser muito mais do que uma simples coadjuvante nas histórias do tão famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela veio ao mundo literário para ser protagonista da sua própria narrativa. Nada de deixar que os outros falassem como ela não. Ela falava aquilo que ela pensava. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje aqui, caro ouvinte, da Rádio Barreirinha. Vou deixar, como sempre, o nosso WhatsApp. Mande mensagens, interajam, faça alguma pergunta, questionamento sobre o que isso pode trazer para você, alguma curiosidade que você queira, enfim. Não importa o assunto, o tema. Quero dar sugestões de outros livros, de repente, de outras situações, de outras possibilidades aqui para o nosso programa. É só chamar. WhatsApp, mais 55 11 9 4566 3319. Repetindo, mais 55 11 9 4566 3319. Voltando ao nosso tema de Monteiro Lobato, especificamente da Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quando a gente pensa na literatura brasileira, é quase impossível não associar imediatamente a figura da Emília com o conceito de liberdade. As crianças eram vistas como pequenas versões de adultos na época que Lobato começou a escrever, sem muito espaço para questionamento e muito menos autonomia. Monteiro Lobato ousou criar uma personagem que desafiava o status quo. Boneca que ganhou vida através de uma pílula falante simbolizava desde o início a ruptura com padrões estabelecidos pela sociedade. Ela falava o que pensava, sem medo de ser politicamente incorreta, o que, de certa forma, refletia uma parte do próprio Lobato, toda a vida do que ele fazia. Emília surgiu no livro A Menina do Narizinho Arrebitado, de 1920. Nada mais era do que a sua dona, né? A dona que o narizinho arrebitado
era quem conseguia trazer, trouxe essa boneca para dentro da casa. Vai ser uma história que a gente vai contar daqui a pouco, para vocês entenderem todo esse movimento. E a menina do nariz arrebitado é exatamente a primeira obra do universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ao contrário das bonecas da época, que eram silenciosas e submissas, Emília falava. E falava muito. Sua curiosidade insaciável e sua impetuosidade logo se tornaram características que fez com que a Emília se tornasse uma personagem tão diferente, de uma simples boneca de pano, costurada pelas mãos habilidosas da tia Anastácia. Ela se transforma em um símbolo de liberdade e independência. Nas páginas dos livros que Lopato escreveu, ela é a voz que desafia autoridades, questiona o senso comum e, muitas vezes, dá o tom irônico e cômico a várias situações. O impacto cultural da Emília na sociedade brasileira foi instantâneo e profundo. O Brasil estava começando a se modernizar. Emília trazia uma crítica e uma visão crítica e até sagaz do mundo, muito à frente do seu tempo. Com suas falas afiadas e suas reações exageradas, ela personifica a irreverência que faltava nas personagens infantis da época. Não é à toa que logo se tornou uma referência de personalidade forte, sendo admirada por crianças e adultos, enquanto os demais personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo conseguiam de modo previsível aquilo que ia acontecer. Como a avó carinhosa, o cientista genial, a menina ingênua, Emília se destacava pela complexidade e pelo temperamento imprevisível. Ela não tinha medo de errar, de questionar, de se reinventar. Isso lhe conferiu uma longevidade literária que poucas personagens alcançaram. Emília transcendeu as páginas dos livros e passou a fazer parte do imaginário popular, sendo retratada em adaptações para TV, teatro, cinema. Boneca Emília se tornou sinônimo de liberdade de expressão e criatividade, sempre buscando mais do que o mundo lhe oferecia. E toda essa verdade da Emília, ela tinha uma função, a transformação. E quando a gente fala de uma boneca que era quieta, muda, calada, e passa a ser uma figura falante, ocorre um episódio marcante na obra de Lopato, que é a famosa pílula falante, a pílula da transformação. A pílula foi dada para a Emília pelo doutor Caramujo. Essa pílula não apenas trouxe a fala da Emília, ela também trouxe. Só um minutinho. Entrou um comunicado aqui. Ela não demorou a expressar opiniões próprias, mas assim, como eu estava falando, essa pílula, ela trouxe a fala da Emília e libertou a sua personalidade única e diferente. Primeira vez que foi lançada a boneca era uma boneca de pano, feita pelas mãos da tia Anastácia, e não falava. Depois de uma aventura, que a Narizinho, a menina do nariz inarreptado, levou a Emília junto e mostrou o reino das águas claras, ela não demorou a expressar opiniões próprias, porque ela teve a liberdade de falar e agir por conta própria. E se tornou um elemento de distúrbio controlado nas histórias do sítio. Ela fala o que pensa, sem filtros,
E isso a coloca em situações cômicas, mas também em momentos de reflexão para o leitor. A partir desse ponto, Emília deixa de ser um objeto passivo e se torna a dona das suas falas e ações. Isso nos leva a refletir sobre a metáfora da pílula falante. Em um Brasil onde as crianças e principalmente as mulheres tinham pouco espaço para se expressar livremente. Emília representa a ruptura, a boneca que toma voz e com ela a sua autonomia, e uma boneca feminina. A essência da Emília, uma protagonista atípica, fez com que justamente esse caráter atípico trouxesse um pensamento diferente no Brasil, porque aqui foi onde tudo começou. E a partir daí, como que a gente poderia identificar, intensificar e até mostrar o que pode ser feito sobre tudo isso? Enquanto muitos personagens femininos da época eram retratados de forma dócil, submissa e previsível, Emília rompia com esses estereótipos. Ela não era gentil nem adorável, nem exemplar. Emília era, acima de tudo, humana, em sua essência, com defeitos e qualidades. Ela tinha coragem de dizer o que todos pensavam, mas que não tinham coragem de se expressar. A Emília, ela veio com uma força muito grande, com uma identificação muito grande, com uma personagem que ao mesmo tempo encantava e provocava. Esse antagonismo desse processo de uma boneca que deveria ser muda, que deveria estar servindo para uma brincadeira de criança, e, no entanto, ela passou a controlar todo o sítio. Ela passou a dizer tudo aquilo que ela pensava, como se fosse a boneca imaginária de muitas crianças, que queriam falar e não podiam, que queriam se envolver em algo que não podiam, e despertou uma criatividade para o mundo brasileiro. Emília representava o desejo latente de liberdade e experimentação. Ela questionava as tradições e as normas sociais, desafiando tanto as figuras de autoridade quanto os companheiros das suas brincadeiras, das suas atividades dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela nasceu no conceito de um lugar de gerações, um conceito de encontro de gerações, que foi um reflexo de um Brasil rural e simples. O sítio com seus animais, plantações e o cotidiano pacato era o centro de um universo de fantasia, onde as personagens podiam viver aventuras extraordinárias em um ambiente familiar. No entanto, desde sua criação, o Brasil mudou drasticamente. A sociedade em que Emília foi criada evoluiu para um mundo muito diferente daquele que Monteiro Lobato conheceu. Vocês já pensaram como poderia ser a Emília nos dias de hoje? O Brasil rural de Emília era predominantemente uma população que vivia no campo. As famílias eram conectadas à terra e as tradições culturais, os valores conservadores refletiam essa realidade. O sítio, como espaço literário, servia para criar um refúgio onde as crianças podiam imaginar aventuras sem fim, ao mesmo tempo que estavam ligadas ao conforto e à segurança de um ambiente familiar e tradicional. Nesse sentido, Emílio representava o espírito livre, que desafiava essa ordem estabelecida, mas, paradoxalmente, também era fruto de uma sociedade onde as hierarquias dos papéis eram muito bem definidos. O sítio foi o espaço ideal para Lobato construir uma narrativa em que a magia, o folclore e as aventuras coexistiam com a vida cotidiana. De Anastácia, cozinhando quitutes. Dona Benta lenta histórias para os netos Naricinho e Pedrinho, explorando o quintal.
Tudo isso remetia a uma infância que muitos leitores brasileiros, especialmente das áreas rurais, conheciam muito bem. A partir do século XX, o Brasil passou por um intenso processo de urbanização e modernização. Cidades cresceram, indústrias floresceram e a tecnologia começou a moldar o cotidiano das pessoas. Esse novo cenário, a vida no campo deu lugar à vida urbana. E as crianças passaram a ser cercadas por outras referências: carros, televisão, arranha-céus e, mais recentemente, smartphones e redes sociais. Isso a gente já trazendo para os dias de hoje, mas naquela época não tinha isso. O contexto é curioso imaginar. Como seria o sítio do Pica-Pau Amarelo se ele fosse concebido nos dias de hoje? As aventuras de Pedrinho e Narizinho, antes limitadas ao quintal e à imaginação, agora poderiam envolver drones, videogames, viagens virtuais. No entanto, será que Emília se adaptaria bem a esse novo mundo? É interessante pensar que, mesmo em um cenário urbano e moderno, Emília não perderia sua essência desafiadora. Talvez ela estivesse mais conectada à realidade moderna do que imaginamos. Emília, com sua natureza questionadora e inquieta, certamente navegaria muito facilmente pelas redes sociais, criticando influenciadores e desafiando as normas estabelecidas pelos tão famosos hoje atuais algoritmos. A transição do Brasil rural para o Brasil urbano também trouxe mudanças significativas na infância. As crianças de hoje têm menos contato com a natureza e mais exposição à tecnologia, vivendo em um mundo onde o tempo é mais acelerado. E a fantasia, muitas vezes, é mediada pelas telas. No século XXI, os espaços de brincadeira mudaram. Parques, praças em quintais deram lugar aos espaços digitais e às redes virtuais. No entanto, a essência da infância, curiosidade, imaginação, vontade de explorar o desconhecido, permanece a mesma. E Emília, como representante dessa infância curiosa e audaciosa, se encaixaria perfeitamente neste novo cenário. Talvez ela liderasse explorações em mundo virtual, desafiando não mais as limitações do quintal do sítio, mas os limites impostos pela internet. Se imaginarmos o sítio como uma paisagem do século XXI, ao invés de cavalos e carroças, temos carros e motos passando pela estrada de terra, em vez de um fogão a lenha na cozinha da tia Anastácia. Teríamos uma cozinha equipada com equipamentos modernos, como micro-ondas, liquidificadores, air fryer e tantos outros que nós conhecemos. Dona Benta talvez lesse e-books para seus netos. E o Visconde de Sapucossa, já estava quase esquecendo de falar dele, mas é uma figura tão significativa e importante dentro da nossa fala do sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. Ao invés de estudar livros antigos empoeirados, poderia ser visto utilizando computadores e navegando na internet para suas pesquisas, usando ChatGPT e tantos outros modelos de inteligência artificiais que hoje nós temos. O sítio, então, se tornaria um lugar híbrido, onde o passado e o presente convivem em harmonia. A tradição do sítio seria preservada nas histórias, na comida feita pela tia Anastácia e nas conversas ao redor da mesa. Mas, ao mesmo tempo, ele se modernizaria para atender às demandas de um mundo que evolui rapidamente. Mas qual seria a visão da Emília sobre o mundo moderno? Emília, como sempre, teria muito a dizer sobre esse novo mundo. Não se engane. Apesar de ser uma boneca que nasceu em um contexto rural e simples, Emília jamais se limitaria ao passado. Com sua língua afiada e sua curiosidade insaciável, ela faria perguntas sobre tudo o que visse de novo. Por que as pessoas passam tanto tempo olhando para as telas dos celulares? O que é tão interessante tirar fotos de comida e postar na internet? Por que os adultos estão sempre com pressa?
mesmo quando estão fazendo nada. Certamente Emília não aceitaria passivamente as mudanças de um mundo moderno. Ela questionaria o consumismo, as modas passageiras, o ritmo acelerado da vida urbana. Emília continuaria aceito a voz que questione e provoca, mas agora em um contexto diferente, em contexto em que, em muitos aspectos, é mais caótico e desconectada da simplicidade do sítio onde cresceu. Apesar das diferenças entre o mundo rural e o mundo moderno, o espírito do sítio do Pica-Pau Amarelo ainda tem muito a oferecer à sociedade contemporânea. Em um mundo cada vez mais acelerado, o sítio pode representar um refúgio, um espaço de desaceleração, onde a conexão humana e as histórias compartilhadas continuam sendo o que mais importa. No sítio, a magia da convivência, do aprendizado intergeracional e do contato com a natureza ainda existem. E é isso, algo que as crianças e adultos do século XXI podem redescobrir e valorizar. Emília, com sua visão crítica e seu espírito livre, seria o elo que conecta essas duas realidades. Ela transmitiria o rural, o urbano, e questionaria, cada vez mais, os excessos de ambos os mundos, e lembrando-nos da importância de mantermos o equilíbrio entre tradição e modernidade. Quando a gente começa a falar sobre a Emília, eu quis trazer para vocês esse primeiro momento, antes de falar sobre Monteiro Lobato, para vocês verem como isso nos inspira. Muitas pessoas que estão aqui assistindo ouviram, sabem do que está acontecendo e como que isso pode mudar tudo. Como que a gente consegue trazer a nossa curiosidade para questionar mesmo as coisas que estão acontecendo e saber como que a gente pode fazer de forma diferente, autônoma, positiva. E essa história foi criada por uma pessoa que ela nasceu em 1882 e faleceu em 1948. Por que que ele é tão relevante quando se fala de literatura infantil? É toda uma trajetória que faz com que o Monteiro Lobato chegasse onde ele chegou. O Monteiro Lobato, ele criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores da literatura infantil, tanto do nosso país como de toda a América Latina. Além da literatura infantil, Monteiro Lobato também deixou extensa obra voltada para o público adulto. Retratou os vilarejos cicatentes, a população do Vale do Paraíba, a crise do café. Lobato pode situar-se entre os autores do pré-modernismo, período que precedeu a Semana de Arte Moderna. Lobato foi também jornalista, tradutor e empresário. Fundou a Companhia Petróleo do Brasil, a qual se dedicou por 10 anos. Chegando à metade do nosso programa de hoje, quero aqui deixar para vocês, novamente, o nosso WhatsApp. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, se tem alguma pergunta, alguma interação. Olha lá. WhatsApp, mais 5511 94566 3319. Estou com ele aqui ligado. Pode mandar sua mensagem, que vai ser muito importante, muito gostoso a gente compartilhar esse momento de Monteiro Lobato. Vamos falar agora da vida de Monteiro Lobato, para entender por onde que ele chegou e por que Emília foi significativa para ele. Pra vocês entenderem o que tem a Emília a ver com Monteiro. Então, Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo. Hoje, na cidade, nós temos a cidade de Monteiro Lobato, em homenagem a ele. Foi dividida, Taubaté e Monteiro Lobato, virou município. No dia 18 de abril de 1882, era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela mãe, logo despertou o gosto pela leitura. Lendo todos os da biblioteca do seu avô, que era o Visconde de Tremembé.
Desde criança, Monteiro Lobato já mostrava seu temperamento inquieto e, aos 10 anos, escandalizou sua família. Tradicionais fazendeiros do Vale do Paraíba e amigos do imperador Pedro II, quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Imagina? Olha a Emília despertando aí, ó, sendo irreverente e crítica. Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos em sua cidade natal, Taubaté. Em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras. Em 1898, ficou órfão de pai e logo em seguida perdeu sua mãe, ficando aos cuidados do avô. Ao nascer, Lobato foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato. Mas após a morte do pai, em 13 de junho de 1898, queria usar a bengala que pertencia ao pai e tinha as iniciais J, B, M, L gravadas. Por isso, resolveu mudar o nome para que suas iniciais ficassem iguais às do pai, e desde então passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Monteiro Lobato sempre honrou muito a família. Ele sempre respeitou, aceitou, apesar de ter sido rebelde, apesar de ter sido criativo, apesar de ter se recusado a outra primeira comunhão, ele sempre respeitou os pais, ele explicava por quê, não era só, ele estava numa família que ouvia, que permitia que a criança falasse. E aí foi que ele transformou tudo aquilo que acontece hoje. Sob imposição do avô, depois que o pai e a mãe de Lobato já haviam falecido, ele ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora preferisse estudar pelas artes. Nesse meio período, ele morava numa república de estudantes localizada no centro de São Paulo, junto com os amigos Rodolfo Rangel e Lino Moreira e Raul de Freitas. O grupo se reunia para cuidar da vida literária e escrevia para um jornal publicado em Pindamonhangaba, de propriedade de Benjamin Pinheiros. Usando vários pseudônimos, faziam oposição ao prefeito da cidade. Monteiro Lobato manteve uma amizade duradoura com o Godofredo Rangel e trocaram correspondência por 40 anos, que mais tarde foram reunidos em um livro chamado A Barca de Clay. E esse livro, ele traz toda uma trajetória política, educacional e literária da cidade de São Paulo e do Brasil. Lobato escrevia também para o Jornal da Faculdade, quando já mostrava sua preocupação com as causas nacionalistas. Na festa de formatura, em 1904, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Nesse mesmo ano, voltou para Taubaté. Prestou concurso para a promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Areias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade, em 28 de março de 1908. Maria Pureza teve grande influência na vida de Lobato. Sua obra literária foi uma mistura de temas para adultos e crianças. Conseguiu transitar por dois públicos de forma direta e objetiva. Criou um personagem Checa Tatu que descrevia o caipira brasileiro, citado em discursos na campanha presidencial de Rui Barbosa. Em 1921, como a gente já comentou, criou o primeiro livro infantil, Narizinho Arrebitado, né? Menina do Nariz Arrebitado, que depois passaria a se chamar Reinações de Narizinho, numa outra edição que foi desenvolvida. Ele faleceu em 1948, com problemas cardíacos. Deixou um legado cultural que transcendeu os livros e chegou na televisão em 1960, 12 anos após sua morte, até encontrarmos no Brasil e no mundo, até hoje, em várias apresentações, animações, festas de criança, fantasias. É um legado que não termina, é um legado que ele está sempre em evolução. Por isso que no dia 18 de abril é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem a essa grande figura, esse
emocionante a gente falar de Monteiro Lobato e tudo que ele conseguiu desenvolver aqui no mundo, tudo que ele trouxe para nós, tudo que ele deixou como legado. E, enfim, em toda a história de Lobato aqui, que é uma pessoa incrível, que conseguiu fazer tantas coisas assim, diferentes, no nosso mundo atual e nas nossas percepções, que poderiam falar e ser diferente. Mas vamos voltar a falar um pouco mais sobre a Emília, e como que ela seria? Emília, no século XXI, como que ela seria? Com sua referência e espírito questionador, é uma personagem temporal, em qualquer tempo ela pode estar aqui. Mas como seria sua adaptação ao mundo do século XXI? Falando sobre um mundo que está dominado pela tecnologia, inteligências artificiais, redes sociais, as barreiras físicas e sociais foram transformadas pela digitalização. Emília, que nunca teve medo de quebrar regras, certamente encontraria novas maneiras de reinventar e continuar sendo uma voz ativa, irreverente e cheia de opinião. Se Emília fosse apresentada ao universo digital, é fácil imaginar que ela não se contentaria em ser uma simples usuária passiva da tecnologia. Com certeza, ela seria uma exploradora ativa das redes sociais, questionando as tendências e modas passageiras que surgem a cada instante. Com seu temperamento inquieto e curioso, Emília estaria presente em todas as plataformas, talvez até criando polêmicas e debates fervorosos, com sua sinceridade brutal. Ela poderia, por exemplo, transformar alguma plataforma em uma batalha de conhecimentos sobre o que acha das injustiças sociais, da política, das frivolidades do cotidiano moderno. Ela seria sarcasticamente fazendo seus comentários para os influenciadores digitais, criticando as modas e comportamentos fabricados. Para quê? Para ganhar likes? Ganhar curtidas? Em sua típica irreverência, talvez ela chamasse os seguidores para refletir sobre a superficialidade de muitas dessas interações virtuais, sempre com humor afiado. Mas ela também traria o contexto da área rural, fazendo com que percebessem que continuamos tendo a necessidade das plantações para poder resolver a fome do mundo. Como que ela resolveria a fome do mundo? Assim como se envolveria nas invenções e experimentos do Visconde de Sapucosa, ela com certeza iria se interessar para explorar a inteligência artificial, impressão 3D, as novas fronteiras da ciência moderna. Certamente seria fascinada por descobrir como os algoritmos controlam o que vemos, o que compramos e até o que pensamos. Mas, sem desafiar essas mesmas estruturas que pareciam ser, ou parecem ser, determinadas para o comportamento humano. Emília seria uma influência. Ao contrário dos influenciadores que dominam as redes sociais de hoje, em suas vidas perfeitas e suas imagens cuidadosamente construídas, Emília seria um sopro de autenticidade, de simplicidade, de ser verdadeira. Ela nunca se encaixaria nas normas de perfeições e filtros. Ao contrário, ela revelaria a imperfeição e a humanidade com orgulho. Afinal, foi isso que ela fez. A boneca de pano, a primeira ilustração que nós temos de Monteiro Lobato, é uma boneca feia. E ela fala isso em mais de um dos livros dos Sítios do Pica-Pau Amarelo. Como que a Anastácia poderia imaginar ela tão feia? E ela fez a Anastácia começar a mudar. Lembra? Ela ainda era uma boneca de pano, para ela ficar mais bonita. E começou a tapar o pix naquilo que ela queria colocar e usar, e vestir e ser. Ela provavelmente começaria suas jornadas nas redes com vídeos autênticos e diretos, ridicularizando tendências de beleza, questionando a obsessão por seguidores e curtidas, e incentivando a reflexão sobre os verdadeiros valores que importam. Com sua natureza desafiadora, é bem possível que Emília se tornasse uma espécie de crítica influenciadora, uma vez que provoca o público
a repensar suas escolhas e seus comportamentos online. E a vida real? Imagine Emília criando uma série de vídeos em que expõe as ilusões das redes sociais, criticando o excesso de selfies e superficialidades. Validação virtual? O que é isso? Seu conteúdo seria repleto de ironias e provocações, fazendo as pessoas refletirem sobre o que realmente significa ser autêntico em um mundo repleto de filtros e perfeição fabricada. Se Emília sempre foi uma personagem que desafiou normas, ela certamente teria muito a dizer sobre as mudanças culturais do século XXI. Vivemos em uma era de debates intensos sobre diversidade, equidade, inclusão, liberdade de expressão. Temas que estariam no centro das provocações de Emília. Ela que sempre foi uma outsider, agora se encontraria em um mundo onde as diferenças são cada vez mais celebradas, mas também confrontadas. Emília não hesitaria em aportar temas como feminismo, direitos das minorias e justiça social. Ela não seria apenas uma observadora passiva das mudanças, mas uma ativista vocal, sempre disposta a usar sua língua afiada para expor injustiças e desigualdades. Como uma figura feminina forte, que nunca se contentou com papéis tradicionais, Emília poderia se tornar um símbolo ainda mais poderoso de empoderamento, especialmente para as novas gerações que buscam liberdade e igualdade. Outro lado dessa história é que Emília também seria uma crítica ferrenha de comportamentos excessivamente corretos ou artificiais, como o politicamente correto, que muitas vezes evita debates genuínos. Sua franqueza natural a levaria a desafiar dogmas culturais, sempre questionando o que é verdadeiro e o que é apenas uma nova forma de controle social. Emília nunca teve medo de ir contra o senso comum, e no século XXI ela seria uma defensora incansável da liberdade de pensamento e expressão, sempre com seu toque de humor ácido. Emília, eu acho que, acima de tudo, ela ia se destacar pelo seu jeito irreverente de ser, de mostrar o que é realmente. Hoje, o que a gente tem visto são muitas pessoas que estão fingindo. Acho que eu vou usar esse termo, fingindo. E pior, muitas vezes, fingindo para si próprias. O que é que está sendo feito e o que não é sendo feito. Acredito que vocês já sabem, já conheçam, o cara ouvinte da Rádio Barreirinha, que eu tenho alguns projetos voltados para o desenvolvimento das mulheres, o empoderamento das mulheres. Por que a gente fala disso? Aqui no Brasil, infelizmente, cada vez mais a gente tem notícias de feminicídio, né, de mortes da mulher por ser mulher. E aí, a gente pensa na figura da Emília, como que ela poderia ajudar nisso tudo? Você tem alguma ideia sobre isso? Quer falar com a gente? Anota aí, mais 5511 94566 3319. Mais 5511 94566 3319. Vamos imaginar a boneca Emília como símbolo de autonomia feminina? Emília, desde sua criação, sempre foi uma personagem que desafiava convenções. Apesar de ser uma boneca, sua personalidade forte, sua autonomia e seu espírito independente fizeram dela muito mais do que o brinquedo nas mãos de uma criança. Emília tornou-se um símbolo de liberdade e empoderamento, especialmente em uma época em que os papéis femininos eram muitas vezes restritos a uma postura passiva e subordinada. Na época em que Monteiro Lobato criou Emília, a expectativa para a mulher era muito clara, definida, planejada, dócil, submissa, conformidade com os papéis tradicionais. Mesmo nas histórias infantis, as figuras femininas costumavam ser representadas de forma passiva, limitadas a cuidar do lar ou apoiar os homens. No entanto, Emília surgiu com uma ruptura completa
desses estereótipos. Alcanhara fala, por meio da pílula do doutor Caramujo, na história era significativo. A transformação da Emília adquiriu mais do que uma capacidade de comunicar. Ela ganhou o poder de expressar suas próprias opiniões e de impor, de ser dona de si mesma. O que diferenciava Emília era sua habilidade de agir e pensar de forma independente. Ela desafiava o senso comum, questionava as figuras de autoridade e muitas vezes mostrava uma sagacidade que faltava aos outros personagens. Ela não era boneca perfeita e obediente. Ao contrário, era teimosa, contestadora. Falava o que vinha à mente. Características que se tornaram tão únicas e revolucionárias. Ela não aceitava uma explicação simples, ela queria mais. Se ela não entendesse, ela ia perguntando o porquê, o porquê, até que ela entendesse e desse a sua opinião. Não a opinião formada pelos outros, mas ela construía a opinião própria. Era uma crítica pessoal. Embora Monteiro Lobato não tenha escrito Emília com a intenção explícita de criar uma personagem feminista, ela carrega muitos dos elementos centrais do movimento feminista. Emília, mesmo sendo uma boneca, era uma figura que recusava ser controlada. Ela queria decidir seu próprio destino, tomar suas próprias decisões. E o mais importante, falar por si mesma, em um mundo que historicamente silenciava mulheres. Emília é uma figura que levantou contra esse silêncio. Ela também desafiava o ideal de feminilidade da época. Enquanto as meninas eram ensinadas a serem delicadas, quietas, Emília era o oposto. Despocada, enérgica, destemida. Ela não se conformava com o esperado de uma boneca ou de uma figura feminina. Sua autonomia e autossuficiência tornaram um símbolo de empoderamento mesmo para as gerações atuais. Quando a gente fala do que pode ser feito, o que não pode, o controle que tá sendo feito ou não em relação à mulher, a gente já sabe que muitos desses casos podem ser contestados e modificados em questão de autonomia, de credibilidade, de fortalecimento. A jornada da Emília não se limita à ficção, ela se reflete à realidade de muitas mulheres que ao longo das décadas tiveram que lutar por suas vozes e por sua liberdade. Assim como Emília teve que conquistar o direito de falar e ser ouvida. Muitas mulheres ao redor do mundo continuam a lutar para serem reconhecidas e respeitadas. A boneca de pano pode ser vista como uma metáfora para essa luta, de algo inanimado e sem voz. Ela se transforma em uma força poderosa que desafia o mundo ao seu redor. No século XXI, as questões sobre igualdade de gênero, autonomia e liberdade feminina continuam a ser debatidas. Mira, com sua postura independente e sua língua afiada, ainda oferece um roteiro de como resistir às expectativas impostas. Ela nos lembra que a autonomia não é concedida, é conquistada. Para Emília, esse processo começou com uma pílula. Para as mulheres de hoje, a luta pela autonomia se está em espaços de trabalho, nas relações pessoais e nas esferas políticas. Ao longo dos anos, Emília se tornou um símbolo de empoderamento para meninas de diferentes gerações. Em um mundo onde as imagens femininas muitas vezes estão associadas à perfeição física ou ao conformismo, Emília oferece um exemplo diferente. Ela mostra que as meninas podem ser o que quiserem, podem ser teimosas, questionadoras e autênticas, sem precisar se enquadrar em padrões de comportamento. Emília também ensina uma lição valiosa sobre a importância de usar a própria voz. Para ela, a liberdade de expressão não era apenas um direito, mas uma necessidade. Ela falava porque tinha algo a dizer, e sua voz ressoava em um mundo que muitas vezes não estava pronto para ouvir. Da mesma forma, o empoderamento das meninas e mulheres hoje passa reconhecimento de que suas vozes são importantes e que têm o direito de serem ouvidas e respeitadas. Emília simboliza fundamentalmente a liberdade de ser autêntica. Emília nunca se preocupou em agradar. Ela era fiel a si mesma. Sempre pediu desculpas por ser quem era.
Essa autenticidade é uma das razões pelas quais ela continua sendo tão relevante. Emília não tinha medo de ser diferente, de questionar e se destacar. Essa lição é valiosa para todas as mulheres e meninas que se sentem pressionadas a seguir padrões que refletem quem realmente são. Emília nos lembra que a verdadeira força vem de autenticidade, de coragem, de ser fiel a si mesma, e não se deixar moltar por expectativas externas. É a nossa individualidade, é os nossos posicionamentos diante daquilo que nós somos. Por que será que há tantas pessoas no mundo que hoje estão sofrendo com questões de saúde mental, com questões que não estão adaptadas àquilo que realmente precisam? Porque a gente está perdendo o nosso ser para ser o que os outros querem, não quem nós somos. Semília já foi uma figura revolucionada no seu tempo, no século XX. Imagina no século XXI. Sua relevância só aumenta. Emília permanece como símbolo de resiliência, resistência, autonomia e de ser verdadeira. Ela representa a mulher que não se cala, que não aceita menos do que o respeito e que continua a lutar, mesmo diante das adversidades. Quando a gente lê a história de Monteiro Lobato, do sítio do Pica-Pau Amarelo, percebe-se muito bem como é a figura, a relação dela, por exemplo, com o Visconde de Sapucosa, que é muito mais alto que uma espiga de milho, muito mais alto do que ela, e que assim mesmo, o respeito entre ambos é muito grande. Emília nunca maltratou o Visconde. Ela era sagaz, ela falava o que ela queria, mas quando o Visconde falava, ela ouvia. E quando eu percebia que o Visconde não conseguia mais fazer as coisas, até porque tem uma brincadeira que é feita durante o livro, o Monteiro Lobato fala que o Visconde era para ele ser muito grande e comprido, ele não poderia, não pode arcar, né? Ele não arca para frente nem para trás. E ele falava que o Visconde era uma pessoa que ele ficava, tinha reumatismo, como mais velho que Emília. Porque Emília foi uma boneca ela começou a falar com 2 anos de idade da boneca, né, que ela foi inventada, e nunca mais parou, mas ninguém nunca fez. Vamos aumentar a idade da Emília? Não, ela continua com 2 anos de idade o tempo todo do sítio. E ela não queria ser mais do que ninguém, ela só queria ser ela mesma. Então, esse símbolo que ela representa, ela se encaixaria perfeitamente nas discussões sobre igualdade de gêneros, direito das mulheres, o empoderamento e o apoderamento feminino. Ela estaria à frente das marchas e protestos, usando sua voz para desafiar as injustiças e continuar inspirando gerações de mulheres a buscar seu lugar no mundo, de forma independente e poderosa. Os personagens literários, geralmente, eles estão presos ao período em que foram criados. Então, quando a gente pensa, até nos contos, falando de história infantil, que a gente pensa em contos infantis, Três Porquinhos, As Fadas, elas estão dentro de um contexto que você não consegue tirar e passar para hoje. Hoje nós falamos, a gente até tem as lições morais, as reflexões que são feitas nessas histórias, nós podemos trazer para os dias de hoje. Mas não tem muito sentido a gente começar a pensar, por exemplo, nas histórias das princesas, no contexto que elas são. Imaginar que nós teríamos uma Cinderela no dia de hoje, dentro de um palácio, para ter um príncipe encantado que vai levá-la, e vai salvar a vida dela, né, do que as irmãs estavam fazendo com ela, as madrastas e as irmãs. A gente não consegue trazer uma Cinderela para os dias de hoje, apesar de nós termos filmes que apresentaram sobre isso, mas precisaram mudar um pouco toda essa forma como a personagem era. E quando a gente fala da Emília, a Emília transcendeu essa limitação. Você pode trazer a Emília hoje, numa peça de teatro hoje, num filme de hoje, falando de uma forma totalmente diferente, totalmente aberta, irreverente como ela sempre foi. Ela precisa se mudar para se adaptar. Ela precisa mudar algumas realidades. Então, ok, não vamos ter mais tanto o sítio, porque a maioria das pessoas não estão mais na zona rural, estão na urbana. Ok,
mas em determinados contextos também. A gente fala nas regiões do Brasil, tem regiões que continuam sendo muito rurais. Então, faz sentido continuar falando sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem outros que precisam se adaptar, né? Como é que seria a Emília na cidade grande? O que ela estaria fazendo? Como seria a Emília no supermercado? Então, essa parte, esse contexto que ela foi criada, esse seu espírito questionador, ela faz com que, parte do que garante essa imortalidade da Emília é essa capacidade que ela tem de adaptação. Imagina, falei aqui de supermercado, uma partida de futebol, eu estou falando especificamente de um livro chamado Emília no século XXI, que ele traz para nós algumas histórias, algum contexto do que Emília estaria falando, através de diálogos que possam ser feitos até em escolas. Se algo que define a imortalidade da Emília é a sua personalidade. Emília não se conforma com as convenções, é a sua curiosidade, faz explorar e questionar tudo que a cerca. Esses são aspectos da personalidade que permanecem relevantes, porque o desejo de questionar, de buscar respostas, de desafiar o mundo ao redor, é algo inerente ao ser humano. E Emília, assim, continua sendo uma voz que reflete o espírito inquieto de todas as gerações. Seja no início do século XXI, quando as crianças viam nela um espírito livre, em um mundo que impunha muitas restrições, ou no século XXI, quando as novas gerações encontram em Emília uma voz que questiona o excesso de tecnologia, a superficialidade das interações humanas. Boneca continua a ser um espelho de suas inquietações e questionamentos. Emília também garantiu sua imortalidade ao se transformar em um ícone da cultura popular brasileira. Claro que a influência da televisão, teatro e cinema, Emília permaneceu aberta, livre, ela não está só combinada no livro, ela ganhou um espaço público, e aí se manteve presente em diversas formas de aula, formas de mídia, formas de aula, dentro de revistas, de blogs. A série de televisão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi exibida em diferentes décadas, e atualmente está sendo refeita também aqui no Brasil, foi dos principais responsáveis por levar a Emília às casas de milhões de brasileiros. Emília ganhou novas interpretações e visualizações, mas sua essência permaneceu a mesma. A boneca falante, curiosa, despocada e cheia de personalidade. Essa presença constante na cultura popular garantiu que Emília fosse redescoberta por novas gerações. Mas quem nunca leu os livros de Monteiro Lobato conhece Emília, por sua presença vibrante na televisão. E mesmo com as mudanças da tecnologia e nos meios de comunicação, a Emília continuou a ser adaptada, mostrando sua capacidade de reinventar. Deixando aqui um questionamento, já no finalzinho do nosso programa de hoje, Emília nos ensina que a essência humana é o questionamento, a busca por respostas, a insatisfação com aquilo que está acontecendo. É algo que transcende o tempo. É por isso que ela permanece atual, porque como a própria boneca sempre nos falou, ela é independente, ela desafia o mundo à sua volta, e ela é quem ela quer ser. Com toda essa bagagem histórica e cultural que o futuro reserva para a Emília, nós podemos dizer que a boneca de pano ganhou vida por meio de uma pílula falante e nos ensina a verdadeira imortalidade, que é não permanecer fisicamente no mesmo lugar o tempo todo. Significa ter novos contextos. E Emília, com a sua capacidade de adaptação e sua coragem de questionar, continuará a desafiar gerações futuras, refletindo as tensões e os desejos de um mundo em constante transformação. Essa é a grande lição que Emília nos deixa. O tempo, embora inevitável, não precisa nos limitar. Assim como Emília, podemos continuar a nos transformar, a nos adaptar, a manter viva a chama da curiosidade e do questionamento. Enquanto continuarmos a buscar respostas e a desafiar o mundo à nossa volta, seremos sempre como Emília, imortais. Eu acredito que é isso que o ser humano precisa. Entender que tudo isso que acontece no mundo
faz parte de um grande ecossistema e que nós precisamos estar atentos para nos adaptar sempre, enquanto vivermos. Precisamos nos adaptar e queremos nos adaptar para transformar a nossa história em algo cativante, relevante e irreverente. Vamos ser nós mesmos. É essa grande missão e legado que a Emília traz para a gente. Esse foi mais um programa da nossa cooperativa Conexão Novo Mundo, que trouxe para vocês hoje a história de Monteiro Lobato. Faremos outras sessões com outros livros, com outras histórias para contar e personagens que fazem a diferença no mundo falante da língua portuguesa. Obrigada, Rádio Parreirinha, e nos vemos em breve. Até mais.